Então, estamos de volta, meus queridos. Então, a gente vai dar continuidade, tá? Aos dados que o IBGE, vamos dizer, ele faz estudos, né? Nós vamos falar agora de aspectos, né? Na verdade, são aspectos em que o IBGE também faz estudos, tá? Então, vamos lá para a página 197, tá? Na página 197, ainda tem aí um infográficozinho, tá? Que ele ainda vai falar da questão das taxas de fecundidade, tá certo? Diz assim, éramos 6, seremos 3. Eu estava falando agora há pouco, né? No vídeo anterior, que o número de filhos, hoje as mulheres têm filhos, apenas um filho, né? Por causa dos custos que ela vai ter que arcar com esse filho, né? Porque também ela entrou no mercado de trabalho, porque ela passou a estudar mais. E aí nesse infográficozinho vocês podem perceber, tá? Que aí tem dizendo assim, a fecundidade da brasileira despencou, né? Em total de filhos por mulher. O que isso quer dizer? Que o número de filhos, né, que antes de 1960, né, ele dá aí os anos de 1960 até 2020. E aí a gente vai ver o quê? Ó, através desse desenho aí, vocês podem observar. E eu fiz aqui o meu desenho, né? Não tão bonito, porque eu não sei desenhar muito. Na verdade, eu não sei desenhar, né? Mas a gente faz alguma coisa parecida, tá? Então, o que é que eu quero que vocês entendam, né? Até gaguejei. Gente, no ano de 1960, ó, olha o número de filhos que as mulheres tinham, né? De 6 filhos ou mais, né? Porque nesse ano de 1960, esse número de filhos, ele já foi a baixar, porque como eu já comentei com vocês, tá? Em décadas anteriores, tá? Antes de 1960, as mulheres eram 12 filhos, eram 15 filhos, né? Eu tenho certeza que tem avós de vocês que tiveram 10 filhos, tiveram 8 filhos, tiveram 15 filhos, né? 18 filhos, gente, né? Olha só o quanto a mulher, né, gerava meninos, né? Geravam crianças, né? Então essa população era grande. E a partir da década de 1960, não, a gente já vê que esse número de filhos ele já vai diminuindo, né? Então isso vai afetar no crescimento populacional. 1980, ó, 1980, quantos mais ou menos as mulheres queriam de filhos, né? Tinham de filhos, 4 filhos, tá? Já nos anos 2000, né? 80, 90, né? Já 30 anos depois, quanto é que elas tinham de filho? 3 filhos, né? Anos 2000 as mulheres tinham mais ou menos 3 filhos. E hoje, né? Ano de 2020, olha aqui. As mulheres têm o quê? Geralmente no máximo 2 filhos, mas hoje tá, a média é de apenas 1 filho, tá bom? Então, vejam aí o quanto diminuiu, né? Essa taxa de fecundidade, ela foi diminuindo, certo? Então, meus amores, acredito que deu para entender essa questão aí, tá? Vamos lá, ele diz assim, bem embaixo, né, desse gráfico, ele diz assim, outro dado importante, tá? É a queda da mortalidade. O IBGE também, ele vai fazer pesquisas sobre as taxas de mortalidade. O que é isso? Das pessoas, quantas pessoas morreram, tá? Por ano, ou de 10 em 10 anos, né? De acordo aí com as pesquisas do IBGE, tá? Então, e quais foram, né, os motivos dessa taxa de queda, essa queda da mortalidade também ter acontecido, tá? Ele vai dizer que é devido à melhoria da qualidade de vida em geral, né? Por quê? Porque houve mais educação, houve uma melhor renda. E quanto aos avanços da medicina e dos medicamentos, atualmente a mortalidade é em média 6,08 para cada 1.000 habitantes, tá? Então, ele está dizendo o quê? Que as taxas de mortalidade, elas deram uma queda, tá? Hoje as pessoas, elas têm uma melhor qualidade de vida, tá? Os idosos, eles estão vivendo mais, tá?
Então, por quê? Porque houve melhoria na educação, melhoria na saúde, a renda da população melhorou, né? Segundo os dados do IBGE. Houve também uma melhoria na medicina, né? A questão dos remédios, houve também novas vacinas, né? Então, tudo isso vai contribuir para que a taxa vamos dizer, a população viva mais, tá? Então, essas taxas de mortalidade também tiveram uma queda. Antigamente não, tinha muita mortalidade no Brasil. Por quê? Porque ainda não tinha muitos remédios, tá? O saneamento básico das cidades não era tão bom, certo? Então, deu uma melhorada aí. E se o IBGE fosse fazer uma pesquisa hoje, como é que estaria essa taxa de mortalidade, né, devido à pandemia, né? Então, se o IBGE fosse fazer um estudo, provavelmente ele ia ver que essa população, né, essa taxa de mortalidade deu uma aumentada aí, porque dizem, né, segundo os dados aí dos hospitais, né, segundo a mídia, tem morrido muita gente nessa pandemia, tá? Então, essas taxas de mortalidade, elas, claro que elas estão crescendo, tá bom? Com os números que a gente vê aí todo dia, que a mídia nos transmite, tá? Então, há muitas pessoas morrendo durante essa pandemia, então isso vai afetar, tá, nas taxas de mortalidade, ok? Outro dado que o IBGE também pesquisa é a estrutura da população, ok? Então, quando o IBGE realiza o censo, né, não se concentram somente no levantamento da contagem populacional, como eu já falei. O IBGE não vai fazer pesquisa só de contar a população, não. Mas também como esta se distribui, tá? Isso é na mesma página, viu, gente? Página 197. Então, o IBGE também vai fazer pesquisas relacionadas de como essa população está distribuída lá em todo o país, né? De acordo com os critérios como sexo, idade, renda familiar, setor de trabalho. Esses dados permitem uma análise geral de como é estruturada a população brasileira. Então, o IBGE também vai fazer levantamentos de como está distribuída essa população. Por exemplo, tem população, qual é a população da região amazônica? É grande ou é pequena, né? A região da população amazônica, né, da região norte, né, que a gente estudou lá nas regiões, na região norte, gente, ela é uma região muito grande, então a população lá ainda é pequena. Por quê? Porque a região é muito grande, tá? Na região sudeste, a região sudeste ela é uma região pequena, tá? Se a gente for olhar no mapa, ela é uma região pequena, na questão da fronteira dela, né? Se a gente for olhar o desenho da região sudeste, tá? Lá no mapa, a gente vai ver que é pequeno, mas a população lá é muito grande, tá? No Nordeste, o Nordeste é grande e a população também é grande, tá? Então, o IBGE também vai fazer essas pesquisas relacionadas a isso, tá? O IBGE também vai realizar pesquisas sobre a divisão por sexo, tá? Sexo masculino e feminino, mulheres e homens, tá? Então, na divisão por sexo, tem aí também no livro de vocês, o censo de 2010, tá? Há 10 anos atrás, apontou que no Brasil há uma porcentagem maior de quem? De mulheres, né? E do que de homens, ou seja, de cada 100 pessoas no nosso país, tá? 51 são mulheres e 49 são homens. Essa relação é considerada equilibrada. Então aí, olhando aqui, no livro de vocês vai ter um gráficozinho em formato de pizza, tá? Formato de pizza, esse gráfico aí, que ele está assim. Aí ele vai ter a legendazinha, ó, isso aqui é a legenda, tá? Que mostra as cores. A legenda de cor laranja representa quem? As mulheres, né? Mulheres. A legenda de cor verde vai representar quem? Os homens, né?
Então, quantos por cento nós temos de mulheres? Lá na cor laranja, né? 51%. E quanto de homens nós temos na cor verde? 49%. Aqui, se a gente for fazer a diferença, né, entre mulheres e homens, a gente vai ver que o número de mulheres é maior. Mas ele está dizendo aí que essa relação do número de mulheres em relação ao número de homens está meio equilibrada, porque não está muito distante, né? 49 para 51, 49, 50 e 51, apenas 2% a mais, então está numa margem de equilíbrio entre homens e mulheres. Mas a gente ainda pode considerar que o número de mulheres, tá? 51%, ainda é maior do que o número de homens no total, segundo os dados do censo de 2010, tá bom? Então, gente, na próxima aula a gente vai ver mais outros dados, mais outros aspectos que o IBGE também pesquisa, tá certo? Vamos dar continuidade no próximo vídeo, na próxima aula.